Olá, tudo bem? Eu me chamo Laura, eu sou acadêmica da Univale de Direito e hoje vou entrevistar a doutora Tayane e a doutora Alissa sobre o tema violência contra a mulher para o projeto de extensão. Então, doutora, por favor, se apresente, fale sua trajetória no direito. Olá, meu nome é Alison Radaeli, sou advogada, mediadora, conciliadora, especialista em direito de família e sucessões e também na parte de resolução de conflitos. A minha atuação sempre foi uma atuação voltada para a questão ética, para a segurança jurídica, mas sempre com um viés em prol das famílias. Então, quando eu comecei lá atrás, né, há mais de 15 anos, eu acabei tendo uma maior familiaridade com as questões de família. E por isso eu resolvi, né, buscar a especialização e ficar atuando mais nessa área. Na questão de violência, além de verificar vários casos de violência nos processos de família que eu atuo, eu também pude participar e atuei bastante desde 2014 a 2022 como conciliadora no Juizado Especial Criminal. E lá a gente acabou, né, verificando várias questões de violências que são levadas ao Poder Judiciário. Muito obrigada, doutora. E doutora Tayane, por favor, pode se apresentar. Laura, eu sou a Tayane, eu sou advogada, especialista em direito empresarial e imobiliário. E dentro do meu ramo de atuação, também já presenciei situações de violência contra a mulher. Eu também sou mediadora, junto com a minha colega, com a doutora Alissa, e nesse ramo nosso é que a gente busca a pacificação dos conflitos, como ela detalhou. Muito bom, interessante. Agora vamos para a pergunta. Doutora Tayane, na sua visão, quais são os principais sinais de um relacionamento abusivo que muitas mulheres ainda têm dificuldade de identificar? Laura, eu penso que o principal ponto seria o controle, né? O controle financeiro, o controle patrimonial, o controle nas questões de celular, nas questões de amizade, até na convivência familiar. Porque muitas vezes a mulher acha que é uma forma de cuidado, de carinho, de zelo, e isso já vem mascarado uma certa violência, né? Que inicialmente imperceptível. E os casos demonstram que com o passar do tempo, essas situações elas vão se agravando, ao passo que tem muitas mulheres que se isolam, né? Então eu penso que o controle, o excesso de controle, o excesso de cuidado é que, né, demonstra a questão da violência contra a mulher inicialmente, assim, de pronto, né? Além, claro, da violência física e as demais que a gente sabe que existem. É verdade, doutora. E, doutora Alice, na sua visão, quais tipos de violência contra a mulher ainda são mais invisibilizados pela sociedade? Então, Laura, eu acho bem interessante essa pergunta, porque, na verdade, o que acontece? A mídia, ela traz um foco expondo que a violência contra a mulher se restringe mais à violência física. E não é. A gente vê que existem tantas outras, né? Mas eu acredito que a violência patrimonial, a violência psicológica, elas ainda carecem de muita apuração, de forma que tem-se o dever, né, de apurar se realmente aquilo está de fato acontecendo, mas se de fato acontecer, trazer uma punição. É verdade. Inclusive, nesse ponto, né, que a doutora Alison trouxe é importante, porque muitas vezes a gente verifica, assim, aquelas falas, mas eu não bati, né, eu não empurrei, eu não fiz nada. Só que a violência não é só a física, né? Então tem esses outros pontos que são bastante importantes trazer. Sim, é verdade, doutora Thay. Durante a sua atuação, houve algum caso ou situação que tenha te marcado tanto como profissional ou emocionalmente? Emocionalmente, pela questão técnica, não, né? Mas na questão de atendimento, assim, eu tive dois casos, né? Inclusive em parceria com a doutora Alison, por conta da especialidade dela, que envolveram situações assim de muito controle patrimonial, daquela fala que se você quiser ter uma vida de alto padrão, que é a que eu lhe proporciono, você deve se submeter a certas situações, porque se você se divorciar de mim, eu vou tirar os nossos filhos, porque se você não fizer dessa forma, eu vou cortar o teu cartão de crédito. Então, esse caso foi bem marcante. E temos um outro também, né, que nos chama a atenção, no qual o ex-marido, né, hoje ex-marido,
foi quem pediu demissão para o patrão da ex-esposa. Então, o tamanho era o controle, o envolvimento dela, inclusive emocional por parte dela, que ela não conseguia visualizar que isso era uma violência. Além, claro, das agressões que ela sofreu ao longo de todo o relacionamento. E eu acho que, complementando, né, a fala da doutora Tayane, justamente as mulheres acham, o meu marido quer que eu fique em casa, cuidando, né, da casa, da família. Que legal, né? Ele quer prover. Exatamente. E ali está escondido uma grande forma de violência, né? Que é justamente o controle que a gente vê para que ela possa estar ali se isolando, deixando sua profissão de lado, né? Muitas vezes se submetendo à vida que ele escolheu. Sim, assim as mulheres perdem a identidade delas, né? E acham que não conseguem se proteger. Mas, e doutora Thay, quais fatores você acredita que mais contribuem para que muitas mulheres permaneçam em silêncio diante da violência? Eu penso que os principais fatores é a exposição, o medo e a vergonha, né? Quando uma mulher ela vai relatar que ela sofre uma violência, principalmente quando não é física, porque é psicológica, ela não deixa marcas pelo corpo, ela não é visível, né? Então, nessa questão, ela já vem com aquela situação. Será que vão acreditar no que eu estou falando? Mas eu fiquei tanto tempo com ele, só agora eu estou tomando essa atitude, só agora eu estou fazendo isso. Então, eu penso que os principais pontos são a vergonha, a exposição, o que as outras pessoas vão ficar falando. E o principal os órgãos, né, que especialistas para esse acolhimento ainda necessitam de muito preparo. Muitas vezes a gente vê na delegacia da mulher um homem atendendo, né? Então, quando na realidade eu penso que deveria ser outra mulher para que ela faça esse acolhimento justamente pela especialidade, pela vivência e tudo mais. Porque o homem é a figura, né, do agressor, exatamente. Do agressor, exatamente. Isso é verdade. Doutora Alessia, a doutora acredita que atualmente as mulheres possuem conhecimento suficiente sobre seus direitos? Então, Laura, eu acho que sim, tem muita informação, né? Há muita exposição hoje, mas eu acho que falta uma questão de saber de fato qual é o seu direito, qual é o seu dever e aplicar aquilo de uma forma correta, né? O que muitas vezes a gente verifica que existem esses outros meios, né? Pessoas se utilizando indevidamente, vamos dizer assim, né? Desses mecanismos que seriam mecanismos de defesa, que acabam banalizando, que acabam trazendo, né? Uma insegurança justamente para quem precisa. Eu verifiquei recentemente uma situação em uma consulta em que a mulher, né, justamente por esse ambiente de ficar em casa, de não saber, primeiro questionamento dela foi: eu tenho direito à minha casa? Porque justamente ela, né, na concepção dela, ela sair do lar ou ela fazer qualquer coisa contra o esposo poderia fazer com que ela perdesse direitos, quando na verdade o que é de direito, né, direito da pessoa, da violência. É verdade. E, doutora Thay, qual é o papel, né, que você enxerga hoje da advocacia no acolhimento e proteção das mulheres que sofrem essa violência? Na advocacia, eu penso que o principal papel seria o acolhimento. A escuta, né, ativa, a empatia. Eu, por exemplo, no meu ramo de atuação, que é empresarial e imobiliário, muitas vezes já atendi empresárias que elas trazem um relato. E conforme eu vou conduzindo a conversa, questionando, pedindo para ela dar um exemplo, eu consigo verificar que ali tem alguma situação, algum episódio de violência. E aí, nesse ponto, é que eu penso assim, bom, agora, daqui para frente, eu preciso ajudar essa pessoa, não só na questão patrimonial, né, imobiliária ou empresarial, mas sim conduzir ela, indicar ela um profissional que seja especializado, né, principalmente na área de direito de família e também de violência doméstica, para que ela possa, né, ser conhecedora dos seus direitos e tomar, né, as atitudes. Inclusive, a doutora Alessia, que é especialista em direito de família, é quem eu tenho como referência quando eu me deparo com essas situações. E aí, para, né, contribuir, Laura, justamente trazendo, né, quando a gente fala de especialidade, porque assim, né, a Thay trouxe ali as questões de parcerias que a gente faz, mas a gente ainda busca uma especialista em violência doméstica. Porque a gente, né, não consegue hoje, ainda mais no ramo do direito,
e eu acho que nem deve ser aquele profissional, faz tudo. E aí, quando a pessoa é especialista, quando a pessoa, né, está procurando de forma para o uso correto, a própria advogada, o profissional consegue ajudar. E aí ele vai te indicar, fazendo caminhos para que todos trabalhem em conjunto para melhor, né, busca e satisfação dos direitos daquela vítima, vamos dizer. Inclusive atendimento psicológico, psiquiátrico, porque a mulher ela precisa se fortalecer para tomar para até seguir com o processo. Exatamente, né? para seguir, porque muitas vezes desiste no meio do caminho, porque ainda sob a influência, né, Sim, psicológica, mas o fortalecimento é o principal caminho, né? Então essa é a nossa orientação, né, doutora Alice? Sim, super interessante. Doutora Alice, na sua opinião, quais mudanças ainda são necessárias para tornar o combate à violência contra a mulher mais efetivo no Brasil? Então, Laura, eu acho que primeiro, vamos lá, e o maior ponto é a questão do judiciário, né? Hoje o judiciário, a gente sabe, ele está abarrotado, às vezes por denúncias equivocadas, por denúncias infundadas. Então, esse acesso tem que ter um maior filtro, para que quem precise possa estar, de fato, utilizando e não acabe prejudicando, né? Como muitas vezes acontece, aquelas utilização de moeda de troca, porque a palavra da vítima a gente sabe que tem muito peso, né? Então, assim, o que se faz? Esses controles, a fiscalização da medida protetiva, se de fato está sendo cumprida, se de fato aqueles abusos aconteceram, para que tenha esse filtro processual para melhorar a viabilidade e a efetividade da legislação. Sim, perfeito. Eu penso também que a polícia, né, exerce um papel fundamental. E voltando àquele gancho que eu falei, muitas vezes a mulher vítima de violência doméstica, ela já tem a medida protetiva. Sim. E aí ela aciona a polícia, quem vem atendê-la? Um homem. Então, isso também pode ser uma forma de fazer com que, né, aquela questão de não ser exposta, de não ser julgada, que prive ela também de buscar os seus direitos. Que então... querendo não, mesmo que seja um profissional, ainda tem as suas crenças, né, e seus pensamentos. Não consegue diferenciar tanto, né? E doutora Thay, que orientação a doutora daria para uma mulher que está vivendo uma situação de violência e não sabe como pedir ajuda? É bem complicado, né? Mas assim, qual a orientação que eu daria? Como eu falei, fortalecimento, principal papel, fortalecimento. Buscar profissionais que sejam especializados no atendimento, buscar ajuda com familiares, com amigos, amigas, tentar uma forma de ser ajudada, né? De reconhecer que acho que o principal papel seria reconhecer que precisa de ajuda, porque isso é um desafio, a gente reconhecer que precisa de ajuda. E num ambiente de violência doméstica, eu penso que ele se torna mais agravante, né? Você fazer esse reconhecimento. Então, eu volto a dizer que o fortalecimento seria minha principal orientação para uma mulher vítima de violência, de qualquer tipo de violência. Acredito, né, para contribuir ali com a doutora Thay, que o falar, a gente precisa falar, a gente precisa procurar entender, né? Porque às vezes não é a violência física, às vezes é a violência patrimonial, mas a pessoa não sabe que ela tá, né? Ela tá submetida ao controle financeiro, ao abuso financeiro, mas para ela aquilo é uma forma de cuidado. E isso está mascarado. Então, falar, né? Buscar conversar com pessoas, buscar na internet, né? Buscar auxílio justamente psicológico. Eu acho que o falar é o mais importante. Sim, é verdade. Até eu também agregando, que eu visualizo muito é ela entender que não está sozinha, né? Acredito que na mente dela só existe aquela situação e ela sofrendo isso, sendo que tem pessoas para ajudar, né? Tanto pessoas da lei quanto próximos dela. E para a gente finalizar, né, primeiro a doutora Alice, eu queria entender qual mensagem a doutora gostaria de deixar sobre a importância do combate à violência contra a mulher. Então, Laura, eu gostaria de dizer que garantir a integridade física da mulher, né, ela é um dever social. Muito mais do que um direito, ela é um dever de todos. Então, assim que houver que eu, por exemplo, veja a minha amiga estar sendo submetida a um cenário desses de violência,
ou um familiar, ou um colega, né? A gente possa auxiliar, porque não é um dever de todos nós, né? Tentar auxiliar a fazer com que essa pessoa perceba de fato que ela está num cenário de violência e que ela pode se livrar daquilo, né? Então eu acho que essa seria a maior forma, né, de a gente tentar trazer. Brincam e dizem, em briga de marido e colher ninguém mete a colher. Mas a gente mete a colher. A gente hoje tem o dever e a responsabilidade de buscar ajudar os nossos pais. Agora eu passo a palavra para a doutora Thay, e qual seria, né, essa mensagem para finalizar? A minha mensagem é para que todos fiquem atentos, homens e mulheres. E quando eu digo que fiquem atentos, é principalmente assim, se você visualiza de alguma forma algum tipo de violência contra a mulher, independente se você é mulher ou homem, porque o homem também tem que prezar por isso, uma irmã, uma mãe, uma tia, uma amiga, uma colega de faculdade, então ficar atento aos sinais. Estou andando na rua, eu vou olhar para o lado, eu vou ver se eu verifico alguma situação de perigo, se eu estou na casa de alguns amigos meus, se eu vejo algum comportamento do marido com a esposa. Então, eu penso que o ficar atento seria a minha mensagem para tentar combater a violência contra a mulher. Sim, sensacional. Doutoras, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada.